Então, gente, boa tarde para vocês. A gente vai reiniciar o assunto de biologia a partir das substâncias orgânicas. Eu falei sobre vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Então, não é nada diferente daquilo que se comenta, por exemplo, não muito diferente, né? Daquilo que se comenta no assunto do 8º ano, que eu falo praticamente a mesma forma. Só muda a parte de substâncias orgânicas quando a gente chega no capítulo que vai para, no tópico, né, que vai para carboidrato, porque aí, como a gente já viu, por exemplo, nessa parte de química, a fórmula das substâncias, então já posso destacar a fórmula, já posso destacar modelos de reações químicas, para que vocês entendam como é que os carboidratos mais complexos e os lipídios são formados. Mas essa parte que a gente fala sobre as vitaminas, não tem muito que diferenciar. Tá? Na verdade, aquilo que era para ser exigido, eu já fiz, que é no assunto do 8º ano. Então, como no primeiro ano vocês vão rever isso daqui, esse assunto de biologia é para que vocês tenham uma bagagem lá no primeiro ano, para quando chegar, pelo menos não ter aquela surpresa, né? Se é algo muito novo, que você viu há muito tempo. Tá? Então, para o aluno ter uma base bem melhor na hora de inserir, né, o conhecimento de vocês, né, no que se refere a essa parte do assunto de biologia. Certo? Então, demonstrando aqui para vocês, só lembrando onde foi que a gente parou. A gente parou aqui na parte das substâncias orgânicas, vitaminas, certo? Na parte de vitaminas, deixa eu só apresentar aqui rapidinho. Pronto, foi nesse ponto aqui, viu? Então, lembre que a gente comentou a respeito das vitaminas A, que provoca, na sua carência, cegueira noturna, certo? Vou cobrir aqui, depois, como a gente já viu na aula passada, então não tem problema deixar ele coberto. Calciferol, que é a vitamina D, a falta dela provoca o raquitismo na infância. Se for na fase adulta, aí você desenvolve o quadro clínico de perda óssea, de consistência óssea. A vitamina E, que é a função mais importante que a gente vai trabalhar nessas questões, é a função antioxidante que ela desempenha, mas também ela tem relação com a fertilidade, e a vitamina K. Então, o que é que ficou para hoje? A gente comentar sobre a vitamina C. Vitamina C, tá? Basicamente, as frutas que eu gosto de consumir, elas são riquíssimas em vitamina C. Né? Se eu tiver problema de estômago, eu vou ter que parar de comer fruta. Tá? Porque eu gosto de manga, eu gosto de laranja, eu gosto de tangerina, tá? Eu gosto de caju, tá? Goiaba, banana, todas elas apresentam um bom teor de vitamina C. Então, as frutas cítricas, no geral, e da salada, o alface e o tomate. Né? Então, basicamente, o que eu gosto de parte vegetal, que ela vem in natura, né? sem nenhum processamento, sem cozinhar, sem nada, basicamente elas são ricas em vitamina C. A função básica dela, a função da vitamina C, é aquela relacionada com a produção de uma substância química que nós trabalhamos isso daí no assunto de 8º série e 8º ano, que era a respeito dos tecidos, quando eu falei para vocês da proteína chamada colágeno. Professor, para que serve o colágeno? Gente, aí vocês vão fazer a conexão, né? Colágeno, a palavra que é derivada, né, ou é uma derivação dela, é de cola. Tá? Colágeno de cola, aquele que vai colar. Ela vai originar uma junção. Tá? Então, para que aumente a consistência e dificulte a separação entre duas partes que estão unidas por ela. Então, a principal função dela é essa, é dar resistência aos tecidos. Então, se eu tenho uma proteína que tem a função de dar resistência aos tecidos, onde é que eu posso encontrar isso? Naqueles tecidos que precisam de alta resistência o tempo inteiro. Então, basicamente, os tecidos conjuntivos, que são aqueles riquíssimos em colágeno, que são as fibras colágenas, eles estão presentes basicamente no corpo todo. É conjuntivo, né, gente? Conjuntivo é de formar o conjunto. Então, eles vão, né, unir várias partes do corpo. Por exemplo, você tem um músculo que ele está preso no osso. Então, tem essa partezinha daqui, mais consistente, não sei se dá para perceber aí na imagem. Tá aqui, ó. Tá? Como é que a gente chama isso? Tem lá o pessoal que diz que é nervo, mas você lembra que isso aqui a gente vai chamar de tendão. O que é isso? Quando eu faço a musculatura, tá? Se fosse a musculatura, eu estou puxando
toda a estrutura óssea para cá, certo? Ou seja, eu estou puxando, contraindo o músculo, puxando o osso. Então, o músculo está preso no osso por ele. Ele está ligando dois outros tecidos ou dois outros órgãos. Então, essa função aí de ligar é uma função do tecido conjuntivo. Tá? É o denso modelado, isso daí que a gente está falando. Então, o que é que ele tem em grande quantidade? Fibras colágenas. Para aumentar, para ter essa resistência. Né? Quando a gente perde a resistência, qualquer função que exerça a contração, por exemplo, o tendão ele pode ser rompido, o ligamento ele pode ser rompido. Então, a alta resistência do tecido, dos tecidos, ela depende basicamente dessa proteína. Então, a gente vai encontrar nos ossos, para conferir aquelas duas propriedades que o osso tem, rigidez por causa do cálcio, que é o mineral, e resistência, que é por causa do colágeno. Então, ele está presente lá, ele está presente nos vasos sanguíneos. Que tipo de vaso sanguíneo? Na artéria, nas veias, no capilar, mas a função primordial é nas veias, nas artérias, desculpe. Porque nas artérias, elas têm aquela função de conduzir sangue para distante do corpo, a partir do momento que o coração contrai. Quando o coração contrai, existe um aumento de pressão, e a artéria ela tende a se alargar, certo? Bom, ela se alarga, volta como se fosse um elástico, porque ela tem um alto percentual de colágeno. Na pele também, além da queratina, certo? Que é a proteína que impermeabiliza a pele, ela também tem grande quantidade de colágeno, porque, na verdade, a segunda camada da pele, a primeira é a epiderme, a mais externa, a segunda é a derme, que é um tecido conjuntivo, propriamente dito, denso não modelado. Então, a presença dela na pele confere também essa elasticidade, certo? Que tem a nossa pele. Então, essa é a primeira função da vitamina C. Participar do processo de produção de colágeno. Ela não faz o colágeno, ela participa do processo. Porque vitaminas, vocês lembrem, elas têm funções acessórias. Elas são substâncias que completam outros compostos para que esses outros compostos tenham uma função definida. A segunda função que ela desempenha é aquela função antioxidante que eu comentei a respeito da vitamina E. Bom, o que é essa função antioxidante? Primeiro tem que saber o que é um oxidante. Certo? Eu comentei com vocês. Um oxidante a gente chama de radical livre. São fragmentos de substâncias, a gente pode trabalhar assim, que perderam ou têm elétrons em quantidade excessiva. Certo? Ou quantidade excessiva. Então, quando a gente observa a vitamina, a função desse radical livre, ou o que ele faz, ele é um componente que é um componente que está precisando de elétrons. Como ele está precisando de elétrons, ou ele está com elétrons excessivo, ele vai ter que perder ou ganhar. Geralmente ele está precisando. Certo? Então, ele precisa desse elétron, e aí, para ele estabilizar, ele vai pegar elétron numa substância que está estável. Bom, tirou da substância que está estável, então ela agora, a outra substância que ficou desequilibrada. Aí, para a outra substância ficar equilibrada, o que é que ela faz? Pega elétrons de um segundo, que pega elétron de um terceiro, e aí vai fazendo uma reação em cadeia, e todas as substâncias, basicamente, elas vão tendo perturbação na sua função. E aí, qual é a função desse antioxidante? Esse radical livre é um oxidante. Então, quando ele tem uma função de neutralizar, completar esse íon que está aí sobrando, ou esse componente que perdeu ou ganhou elétron, está precisando de elétron para se equilibrar, aí ele neutraliza e faz a célula funcionar normal. Então, essa é a função dela. O nosso corpo libera naturalmente esses radicais livres. A gente pode até assimilar, como falei para vocês, a respeito de fritura. Qualquer fritura na base de óleo, ela representa uma fonte de radicais livres. Então, a gente assimila radicais livres, mas a gente produz. O que acontece com o passar dos anos? Nós perdemos a capacidade de neutralizar grande parte desses radicais livres, e aí nossas células não vão suportando e vão envelhecendo. Certo? Então, o envelhecimento ele é natural, por uma perda natural da capacidade de neutralizar esses radicais livres. O que pode acontecer é ter uma aceleração desse processo, e que faz com que a célula envelheça precocemente antes do período que tem que ser determinado. Então, quando a gente tem a vitamina C, a função dela, produção de colágeno, função antioxidante. Então, o que provoca na ausência dela?
distúrbio na pele, que fica rasgando com facilidade, hemorragias constantes, porque os vasos sanguíneos não suportam a pressão, porque não tem elasticidade, e os ossos ficam quebradiços. Ele fica rígido, mas perde a resistência, porque deixa de ter colágeno nas 3 situações. Certo? O nome disso aí é escorbuto, que lá nas provas geralmente eu trago como também o mal dos marinheiros, né? Era uma doença de marinheiro nas grandes navegações, que não tinham frutas durante as viagens, então durante aquele período faltava vitamina C e as pessoas começavam a desenvolver esse problema de saúde, mas hoje a gente chama de escorbuto em relação ao nome que ele tem hoje do ácido ascórbico. E a falta dele, como ação antioxidante, junto com a falta da vitamina E, é que pode provocar envelhecimento precoce, como a gente tem aqui. Ó, então essa daí é a função e o que provoca na carência. Lembrando, se as dúvidas que vocês tiverem, vai rapidinho, manda a mensagem que eu tento explicar. Se não der para explicar numa aula como essa, a gente explica na aula seguinte, ou eu posso explicar diretamente pelo áudio, certo? Do grupo de WhatsApp. Bom, as vitaminas que vêm agora, todas elas são as vitaminas do complexo B. Vitamina B1, vitamina B2, B3, B4, B5, B6, até a B12. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comentar apenas algumas delas. A vitamina B1. Por que a vitamina B1? Porque quando a gente vai numa farmácia, diz, olha, eu estou precisando de energia. Aí, como eu digo que a gente está precisando de energia, o que é que o cara vai lá e recomendar? Então, eu vou fazer para você o seguinte, eu vou mandar você consumir essa vitamina, certo? Então, coloca aí uma vitamina para você. Aí o cara diz, então vitamina é importante para energia. Você lembra que eu comentei isso aí, né? Vitamina é fonte de energia? Não, vitamina não é fonte de energia. Por quê? Porque ela é uma substância extremamente pequena, que não carrega grande quantidade de ligações, que possam liberar energia para os processos celulares. Mas elas participam do processo de produção de energia. Então, por isso que ela não é uma fonte, mas ela é um mecanismo para que você tenha essa energia. Uma delas é a vitamina B1, a tiamina, como está escrito o nomezinho dela. Não se preocupe em memorizar. É importante para a questão da gente conhecer mesmo só, mas para cobrar em prova, geralmente eu coloco só a simbologia dela, A, B, C, D, E, certo? Para ficar mais simples. Então, essa vitamina, ela participa das enzimas, que a gente chama da cadeia respiratória, são chamadas de citocromos. Então, ela participa no funcionamento dessas enzimas, que fazem o mecanismo da respiração celular acontecer. Aí é uma função que eu já expliquei para vocês, qual é a consequência da respiração celular. A consequência da respiração celular, a causa ou o fator que ela desempenha, é o processo de quebra do composto orgânico, por exemplo, a glicose, degrada e libera energia para as células. Então, respiração celular está relacionada com fonte de energia, certo? Ou seja, com liberação de energia para as atividades celulares. Onde a gente vai encontrar, basicamente, nesses tipos de alimentos aqui, como vocês têm na tabelinha que vai ficar, depois eu mando para vocês os slides dessas aulas. E aí, gente, quando se tem a carência dessa vitamina, quando você tem uma base pequena dessas fontes de alimento aqui, os legumes, né, o feijão, por exemplo, certo? A fava, a vagem, todas elas são fontes de vitaminas do complexo B. Vegetais folhosos, o couve, a couve, né, que é a folha, a alface, que é a folha do alface. Então, todos eles são considerados fontes de vitamina do complexo B, não só B1, mas do complexo B de uma forma geral. E o fígado, né? Mas eu gosto do fígado, mas ele era para estar aqui também nessa determinação aqui, nessa definição de fontes de vitamina. Então, na falta da vitamina B1, certo? Na falta da vitamina B1, o que desenvolve numa pessoa é uma fraqueza generalizada. Por que essa fraqueza generalizada? Porque você não tem o processo de energia ocorrendo no seu corpo. Então, um tecido que automaticamente precisa de energia o tempo inteiro é o tecido nervoso, certo? Então, por isso está aqui, tá vendo? A neurite está relacionada com o tecido nervoso. Então, acarretando ou dando como consequência
uma indisposição, porque o seu sistema está mais lento, porque não tem energia suficiente. Se não tem energia suficiente, então a pessoa vai debilitando, certo? Então, provoca inflamações nos nervos, e aí é uma inflamação nos nervos, a gente chama de neurite. Mas o termo beriberi, ele representa uma fraqueza generalizada pela falta da vitamina B1, porque não tem produção de energia suficiente, certo? Então, essas aí são as relações que a gente vai desenvolver. A vitamina B3, chamada de niacina, também está, todas elas, né, as vitaminas do complexo B, todas elas têm participação na formação de células sanguíneas, na formação das hemácias, por exemplo. Então, a falta de cada uma delas desenvolve quadro clínico de anemia. A mais grave vai ser a da vitamina B12, certo? Mas todas elas são fontes para a produção das hemácias. Então, só que essa vitamina B3, ela tem uma relação, certo? A gente tem processos bioquímicos na montagem da camada queratinosa, da camada mais externa da pele, ou seja, na estrutura da pele, como está aqui. A falta dessa vitamina vai provocar um distúrbio de pele que fica parecendo como se fosse uma casca de ferida, tá? Rachada a pele e tal. Então, ela fica áspera. A região onde foi identificada essa doença foi na Itália. Então, a pele ficando áspera, a pele áspera em italiano é pele agra, certo, gente? Então, fizeram a fusão, colocaram na forma aportuguesada da palavra e está aí o termo pelagra, certo? Então, é um distúrbio de pele em que ela fica áspera em virtude da falta da vitamina B1, pois ela tem uma relação lá na montagem da estrutura da pele. A última vitamina que a gente comenta é a vitamina B12, a cobalamina, né? Tá aí o nomezinho dela também. Essa vitamina, ela participa da formação de enzimas que mediam o processo de maturação da hemácia. O que significa esse processo de maturação da hemácia? A hemácia, ela é uma célula que não tem núcleo, certo? A hemácia, do jeito que ela está aqui circulando no corpo da gente, ela não tem núcleo, mas ela é derivada de uma célula que tem. Essa célula, ela é inicialmente produzida lá na medula óssea vermelha, que é o tecido mieloide. Então, lá na medula óssea vermelha ela começa a ser produzida, mas ela não vai para a corrente sanguínea na forma como ela está lá, globosa, com núcleo. Ela tem que ficar achatada e anucleada. Então, esse processo de achatamento por perda de material citoplasmático e do núcleo, certo? Para ela ficar anucleada, é o que a gente chama de maturação. Então, eu posso ter essa célula no sangue, ela vai ser chamada de eritroblasto, tá? Mas a gente precisa do eritrócito, que é a célula formada. Então, a função dela é permitir, a função dessa vitamina B12 é participar do processo de conversão de uma célula globosa em uma célula achatada. Como seria achatada? Se você pegar uma bola de uma célula modelar e apertar dos dois lados. Ela é biconvexa. E, para isso acontecer, o núcleo é jogado fora. Então, há perda de núcleo, perda de algumas organelas. E esse processo, ele tem que acontecer para que a hemácia tenha a função de passar em maior quantidade, transportando maior número de hemoglobina e, consequentemente, mais oxigênio para as células. Certo? Essa seria a consequência. Aumentar o espaço interno para ter mais hemoglobina na hemácia. Ela fininha, podem passar mais células ao mesmo tempo pelos vasos mais finos, e aí provocando o processo de transporte de oxigênio para a respiração celular. Tanto que a anemia ela tem distúrbios em que a pessoa tem sonolência, tem fraqueza. Por quê? Porque você deixa de transportar oxigênio e a célula deixa de produzir energia. Então, não é só a falta da vitamina B1 que provoca isso, a falta das vitaminas do complexo B como um todo, porque elas têm relação também com o transporte de oxigênio, já que elas formam ou participam da formação das hemácias. Então, o nome desse problema, quando a pessoa não tem a vitamina B12, que deixa de ter as células amadurecidas, a gente chama de anemia perniciosa. É uma anemia que você tem hemácia, mas ela não é uma hemácia formada ainda. Ela precisa de um amadurecimento. Então, por isso que a gente diz que ela é parcialmente formada, é pernicioso. Faltou formar ou amadurecer a estrutura da hemácia, certo? Lembrando, as dúvidas, o pessoal que geralmente gostaria de levantar a mão numa sala de aula para perguntar, manda a questão aqui que eu vou tentar responder. Se
se possível, tá? Eu estou de olho aqui nas imagens, nas informações, qualquer informação é só entrar em contato, manda mensagem que eu tento responder agora. Viu? Bom, então essas daí foram as vitaminas do complexo B e a vitamina lipossolúvel. O próximo tópico, ele é legal, tá? Tá aqui capítulo 4, mas não é capítulo 4, tá, gente? É dentro da sequência de substâncias orgânicas, vocês vão encontrar os carboidratos, tá? Era para ter retirado esse tópicozinho aqui. Desses carboidratos, a gente vai ter que lembrar o seguinte, os nomes que eles podem ter. A gente pode chamar de carboidrato, a gente vai ter que entender o porquê que tem esse nome. Lá na matéria do meu 8º ano, eu não posso colocar isso, eu não posso explicar para vocês porque que o termo dele é carboidrato, mas dá para você ter uma noção já. Carbo é de carbono, tá vendo? Hidrato é alguma coisa que está hidratado. Se está hidratado, o que ele tem? Água, certo? Tem moléculas de água aqui na proporção. Glicídios, tá? Pode ser chamado assim também, glicídio. Então, carboidrato, glicídios. Poderiam ser chamados de glucídios. E a gente tem um termo que é usado chamado de açúcar. Só que nem todo carboidrato é açúcar, mas todo açúcar é um carboidrato. A gente vai entender essa relação mais tarde. Bom, então, assim como a gente trabalha a função geral das vitaminas, eu preciso entender também a função geral dos carboidratos. A primeira é essa. Não tem para onde correr. A fonte primária de energia é um carboidrato. Não quer dizer que eu possa até enganar vocês na prova. Eu posso até colocar assim. É a mais energética? Não é. A mais energética são os lipídios. Tá? As mais energéticas, né? São as substâncias de origem lipídica. Mas aquela que, na célula, é a primeira que é usada para produzir energia, são os carboidratos. Então, se você tiver 100 gramas de lipídio e 1 grama de carboidrato, o corpo usa 1 grama. Então, por isso que, por exemplo, quando você está fazendo uma dieta de emagrecimento, tem que restringir o carboidrato, mas também o lipídio, que é a gordura, o óleo, tá? Fritura, esse tipo de coisa. Mas você também tem que reduzir os carboidratos. Porque quando você reduz, enquanto você estiver colocando, ele vai usar carboidrato. Você tem uma atividade energética mínima durante o dia, né? É sentado, celular, passa o dedo para lá e para cá no celular, pronto, é a energia que você está gastando. Então, essa pessoa aí, por menos que ela assimile um carboidrato, ela vai usar esse carboidrato, já dá para ela praticamente ter a função dela diária completa. Ela precisa de algo que force ela a usar, que é uma atividade física, e que ela consuma menos, que ela armazene menos. Então, reduz o índice de carboidrato, principalmente os carboidratos que a gente vai chamar de carboidrato simples, e também os de origem lipídica, que são os hiperenergéticos. Certo? Então, lipídio é o mais energético de todos os compostos orgânicos, seguido de proteína e carboidrato. Tá? Os dois têm o mesmo fornecimento. Mas as proteínas têm funções acessórias, têm funções bem diversas. Então, aquela que é usada preferencialmente pela célula, fonte primária, é o carboidrato. Não só a fonte primária de energia, mas também a reserva de energia primária. Certo? Porque elas também vão representar funções energéticas. Uma outra função daí compõe estruturas das células. Quando a gente, se der tempo, né, a gente chega na análise da membrana celular, que não é aquilo que a gente viu lá no 8º ano, a gente amplifica, aí sim, a gente amplifica as informações. Eu vou falar de uma coisa chamada de glicocálice. Formato de cálice que fica na membrana. E glico. Glico é porque tem glicose, ou seja, tem carboidrato nessa constituição, tá? Tem glicídio. Então, glicocálice é um componente que vai moldar partes de algumas células, de algumas membranas de células, aumentando a adesão ou até mesmo a viscosidade ou reconhecimento entre duas células vizinhas, certo? Então, essa aí é uma outra função. Também tem, por exemplo, a parede celular vegetal, que é uma substância chamada de celulose, que ela é um carboidrato complexo, altamente resistente à tensão e à decomposição, que dá rigidez àquela célula, né? Por isso que o vegetal é consistente. Atua como reserva primária de energia, que é o que eu disse para vocês. Ela não é só a fonte primária, ela também é reserva primária. Porque o lipídio, que é o mais energético, é a segunda reserva, certo? Ela é a reserva da reserva de carboidrato. Então, primeiro você usa carboidrato, depois usa fonte de reserva de energia de carboidrato, depois é que vai usar os lipídios. Se faltar, você vai começar a usar as proteínas, que aí você já está perto da morte. Esse cara, tá, gente? Não é legal, não. O que é que a gente tem mais aqui?
os grupos de carboidratos, tá? A fórmula geral, sim. Aí sim, olhando a fórmula geral, é que a gente pode entender o significado de carboidrato. O que é que a gente chama disso, né? Olha só, gente, a fórmula geral dele como é? C, N, esse N é uma variável, ele vai de 3 até um valor absurdo, tá? 2.000, 3.000. No caso da celulose, chega a quase 4.000 moléculas. Então, você tem aqui um C, que é o carbono, o N, que 3, 4, 5, 6 vai variando. Então, o N que colocar aqui, repete nessa fórmula. E aqui você tem H2O. Então, quando a gente observa essa fórmula, você tem um carbono e você tem uma proporção para esse H2O, que seriam a proporção para a representação de uma molécula de água. Então, o termo hidrato de carbono ou carboidrato deriva dessa fórmula que os carboidratos apresentam quando a gente armazena ou monta nessa representação, certo? Bom, aí, a partir dessa fórmula, é que a gente vai definir os carboidratos, que a gente vai chamar de monossacarídeos. Saca significa açúcar, tá, gente? Então, é um açúcar só, é um simples, tá? O mais simples de todos. A gente vai estudar os oligosacarídeos. Oligo, você lembra o que significa oligo? Oligo é relacionado com pouco, tá? Então, tem poucos açúcares. Os mais importantes que a gente vai abordar aqui são os disacarídeos, mas tem tri, tem tetra, tá? Tem oligo, ou seja, tem poucos. E aí a gente vai abordar os polissacarídeos. Polis, vários, tá? Então, você tem uma sequência enorme de monossacarídeos ligados. Então, essa vai ser a sequência. O monossacarídeo é a unidade, 2 unidades de mono formam um di, tri, e aí vários deles vão formar o polissacarídeo. Ou seja, um polissacarídeo é formado pela união de vários monossacarídeos. Então, preciso primeiro entender como é que funciona o monossacarídeo. Esse monossacarídeo tem uma formulazinha para ele, para a gente definir, né? Ou algumas características que a gente vai definir. Eles são chamados de açúcares simples. São açúcares simples porque tem uma característica que define açúcar. Como é que eu vou reconhecer um açúcar? Tu bota na boca, se é doce, é açúcar. Tá? Então, é o sabor que define isso. Então, ele é doce, portanto, é açúcar. Tanto ele quanto os oligosacarídeos são açúcares. Os polissacarídeos não são, porque eles não têm o sabor adocicado. Tá? Professor, não sei, quero ver. Como alface e veja se é doce. Certo? Só é doce se você botar açúcar da cana, que é a sacarose. Então, aquele componente ali, ele é rico, por exemplo, a folha de alface, ela é rica em celulose. Certo? A mandioca, ela tem polissacarídeo amido, que não é doce. Mas tem algumas raízes que são doces. É porque você tem um processo ali, automaticamente, como é uma reserva, às vezes aquele polissacarídeo ele vai sendo quebrado, degradado e liberando os açúcares simples para que a planta use. Então, ela deixa um pouco do sabor adocicado. Tá? Só por isso. Outra característica deles representa a menor unidade molecular dos carboidratos. E aí a gente tem a principal fonte deles, a principal função deles, atuar como fonte no processo de respiração de energia, da respiração celular para a liberação de energia, ou a fermentação, e participar de formação de substâncias importantes, como DNA e RNA, certo? Então, essas aí são algumas das funções que a gente tem. Como o nosso tempo já está finalizando aqui, eu deixo para comentar isso daí depois numa próxima aula, certo, gente? Então, a gente vai finalizando por aqui. Agradeço por vocês acompanharem direitinho a aula, respeitando todo esse momento, e até a próxima aula, certo? Valeu, gente!